Nem todo herói usa capa. A primeira frase de apresentação desse episódio não poderia ser diferente. Bem-vindo ao episódio Fazer o Bem Sem Olhar a Quem. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Amor Simples de Doar Podcast. E hoje nós temos uma super novidade. Hoje nós estamos com o nosso bonequinho Igor, que foi um dos integrantes da comunidade de sobreviventes do Amor Simples de Doar. E ele foi o grande idealizador do podcast do Amor Simples de Doar. Então fez muito sentido pra gente ter um bonequinho aqui representando o nosso querido e saudoso amigo Igor. E também temos um outro convidado para lá de especial, o nosso padrinho, que é o Caio Benício. Ele que se tornou o rosto, a voz, a cara do imigrante brasileiro, que se tornou símbolo de coragem e da ousadia. E ainda nos ensinou que em apenas um segundo você pode mudar a história de centenas de pessoas. Em novembro de 2023, não sei se eu falei certa data, Caio saiu de casa com a sua moto e se preparava para mais um dia de entregas. O que ele não sabia é que esse seria o seu último dia de anonimato. Bem-vindo ao episódio, Caio. Obrigado, é um prazer estar aqui. E parabéns pela iniciativa, pela ideia do podcast. Eu já conheço o projeto já tem um tempo, projeto lindo, que eu sou padrinho, e acho que esse podcast foi uma ideia muito boa para debater esses assuntos tão importantes, né? Ajudar tanto a comunidade. Realmente tem muita coisa que a gente precisa saber depois que é diagnosticado com câncer, né? Mas primeiro, conta um pouco de você, Caio. Quem é você? Quem era você antes do episódio? A gente vai falar do que aconteceu em novembro de 2023. Mas antes disso, quem é o Caio? Qual é o seu relacionamento com o câncer? Você já perdeu algum ente querido para um câncer? Conta pra gente. Sim, então acho que você já percebeu que sou bastante tímido, né? Por mais que eu já esteja um pouco mais acostumado com entrevista, com podcast, que eu dei bastante entrevista, mas sou um cara super tímido. Um simples pai de família que... É a primeira vez que você mora no exterior? Não, é a segunda vez. Tá. Então a minha história é uma história longa, nós temos tempo. Temos. Todo o tempo do mundo. Então, meu sonho quando era jovem era ser jogador de futebol. E aí eu tive uma lesão muito séria no joelho. Com 18 anos Quer dizer, os médicos falaram que eu não ia poder jogar mais futebol. Poxa. Então, meu sonho acabou. Eu tomei a minha decisão de imigrar pela primeira vez, né? Como eu fui para Londres, muito jovem ainda, com 18 anos. E aí, tive todo o caminho que o imigrante passa, né? No começo, sem falar inglês, trabalhei lavando prato. E me encontrei lá. Vi que o que eu gostava era de empreender. Abri uma empresa lá, muito jovem, fui bem sucedido. Caramba! Você abriu uma empresa em Londres? Caramba! E aí na época era minha namorada, né, que hoje é minha esposa, a gente já tá junto há 21 anos, ela decide morar comigo lá, e aí ela acaba engravidando, e a gente muito, muito jovem, e aí é muito difícil, né, você cuidar de uma criança, e aí a gente decide voltar ao Brasil. Eu já tinha juntado uma grana legal, abri um empreendimento no Brasil, abri um restaurante. E aí tava lá na Niterói, Rio de Janeiro, na nossa cidade. E meu restaurante, Rio de Janeiro. Meu restaurante ficou bem famoso lá. E fiquei lá durante 15 anos. Tive outro filho, tava com a vida que segue, estabilizada voltou ao Brasil. lá. Foi quando em 2019 teve um incêndio no meu restaurante. Caramba. A perícia demorou 5 meses para identificar o que realmente aconteceu, e viram que o incêndio começou numa companhia elétrica. E aí pegou no todo no meu restaurante. Putz. E aí eu vi, né, eu vi meu patrimônio derreter em 20 minutos que eu tinha construído em 20 anos. Caramba, cara. Eu tinha o seguro cobriu só a reforma no lugar, né? Eu tinha 15 funcionários, o aluguel muito alto. Peguei um empréstimo no banco para reabrir o restaurante, aí veio o quê? Veio a pandemia. Então, não pude reabrir o restaurante. Que já ia ser um desafio se não tivesse pego fogo, né? Sim, E aí eu fiquei naquele dilema, né? Cheio de dívida, funcionários... Você quando é empresário, você acaba sendo responsável pela vida de outras pessoas também. Então, aquilo foi uma pressão muito, muito grande para cima de mim. Foi quando eu descubro meu pai, que era muito ligado a nós três, né? Somos 3 irmãos. Ele descobre um câncer de pulmão.
em 2019. E nesse momento muito difícil para mim, né? Que eu estava sem renda, meu patrimônio que eu tinha construído durante 20 anos, eu praticamente dissolver e tendo que cuidar do meu pai, né? E é o que a gente sempre fala aqui no podcast, o tumor cresce numa pessoa, mas o câncer é uma doença em grupo. Todo mundo é diagnosticado junto, todo mundo fica doente. Exatamente, todo mundo precisa de tratamento, todo mundo precisa de acompanhamento, todo mundo precisa de ajuda, a verdade é essa. Exatamente. E foi muito difícil, né? E aí ele passou um ano tratando, infelizmente, no final de 2019 ele faleceu. E aí eu não tinha mais nada no Brasil, né? Eu não tinha nem por onde recomeçar. Converso com minha esposa e tenho a decisão de voltar para a Europa como imigrante. Entendi. Já fui imigrante uma vez. Já um ato super corajoso. Eu digo, eu acho que todo pai é herói, né? Acho que o filho já acha o pai herói, independente do que o pai faça, né? Independente do que o pai, se é bem sucedido ou não, o filho sempre tem aquela visão do pai do herói. E tem pai herói que acaba não sendo bem sucedido, acontece. Sim, e tá tudo bem. E o importante é que os pais, né? A postura, o que você faz diante da vida. Se dedica a sua vida em relação ao filho. Imagina eu tava sem renda, ter que falar pro seu filho, vou ter que te trocar de escola. Porque não tem como arcar com as despesas. Ele não vai poder ver os amigos, então é uma decisão de cortar o coração, né? Mas a gente vai encarar, a gente... E aí eu tomo a decisão. Minha primeira opção era ir para Londres, onde eu já tinha amigos lá, né? Só que aí que é legal, a história também tem todo o contexto político, né? Que eu digo, a minha história tem muitas camadas, não é só o ato heróico ali. Claro que não. Quando eu decido ir para Londres, eu não posso ir para Londres, porque eu tenho a cidadania portuguesa desde o tempo que eu tentava ser jogador. E eu tenho a cidadania portuguesa justamente para vir tentar jogar bola na Europa. E aí eu não posso ir para Londres, pro Reino Unido, por conta do Brexit, né? E aí eu decido vir para Irlanda. A Irlanda era a minha segunda opção, mas parece que é a Irlanda que me escolheu. Caraca, eu sempre falo isso, é a Irlanda que escolhe as pessoas. Todo mundo que tá aqui fala, não sei como eu vim parar aqui. Ninguém fala, desde criança eu falava, meu sonho é morar na Irlanda, mas a gente vem pra cá e se apaixona, né? Sim, não, exatamente, adoro aqui. E eu tava naquela situação, eu comecei trabalhando delivery pela conta da flexibilidade, né? Eu ficava aqui 4 meses, trabalhando 7 dias na semana, 10 horas por dia. E aí eu ia pro Brasil, ficava 2 meses lá com a minha família. Era uma situação provisória, mas eu consegui manter as contas da minha família, né? Já tá no lucro, já tá melhor que 80% dos brasileiros. Sim, é uma maneira que eu encontrei de a gente manter as nossas contas lá. É lógico que era uma coisa temporária, né? Ou eles iam vir pra cá, ou eu ia dar um jeito de voltar, mas era a forma que eu encontrei. E aí foi que quando tudo aconteceu, né? O que é tudo aconteceu? Conta pra gente, que eu sei que já fizeram essa pergunta pra você umas 999 vezes. Eu quero ser a milésima pessoa a perguntar. O que aconteceu em novembro de 2023? Então, depois que tudo aconteceu comigo, eu fiquei muito descrente a Deus, né? Tipo, será que... né? O que eu fiz pra merecer tudo isso? Perder tudo, perdi meu pai, entrei em depressão. Aí depois acontece o cara me devolver tudo e mais orgulho pra família e mais... não tem como eu não ficar muito mais ligado a Deus, né? Conta pra gente aquela manhã. Aí, foi... Eu digo que eu tenho certeza que eu fui um instrumento do cara lá de cima, né? Porque eu tava na hora certa, no lugar certo. Eu trabalhando de delivery, um dia normal. E eu passando ali na Parnell Square, que é uma rua que dá na rua principal de Dublin, na O'Connell Street. Foi quando eu vejo uma movimentação na calçada, muita correria, muita gritaria. E eu logo achei que era uma briga normal, né? Que a gente trabalha na rua há muito tempo. Você estava parado num sinal? Não, estava descendo. E aí eu acho que eu dei sorte, porque
Você quando vê muita gritaria, o seu instinto é você se proteger, correr. Então, como eu tava na rua, na minha moto, eu me senti seguro para diminuir e passar bem devagarinho para entender o que tá acontecendo. Porque ninguém, às vezes, o pessoal, por que você correu? Porque você não sabe o que tá acontecendo. E aí, exatamente quando eu tava passando em frente, que eu vi a situação, que não era uma briga normal, né? Qual era a situação? Situação de um homem brigando com uma mulher, que era professora da Poderia escola. ser um casal, eu ia pensar na hora que era um casal. Primeiro eu falei, briga de casal, de drogado, de alcoólatra na rua, tem muito disso, né? E aí eu vi que não era uma coisa normal, eu vi que eles estavam lutando por uma garotinha. Foi quando ele arrancou a garotinha da mão dela. Ela era professora da escola, professora não, né? Trabalhava na creche. A responsável ali da creche. E você imagina, ela é uma heroína, né? Imagina você lutar contra um homem armado pelas crianças da sua escola. E ela ficou gravemente ferida, depois que eu fui saber. Ele estava tentando levar a garota embora? Ele arrancou ela das mãos da professora. E aí quando eu vi que ele tirou uma faca do bolso, e aí foi o tempo de eu jogar a moto no chão. Aí eu digo, foi a atitude totalmente no instinto. Não teve raciocínio. Não teve raciocínio, não teve coragem, não teve medo, não teve nada. Uma criança muito pequena também, né? 5 anos de idade, a criança não se defende, né? Se fosse uma criança um pouquinho maior, ia botar o braço, ia tentar se desvencilhar. Uma criancinha muito pequena não tem essa reação. E aí foi, enquanto eu tava indo em direção, ele deu alguns golpes com a faca na garotinha. E ela sobreviveu? Ela sobreviveu. Ela tá se recuperando ainda, o caso dela foi muito, muito grave, né? A família quer privacidade, eu acho que a gente tem que respeitar. Claro. E aí foi isso. Eu consegui com um golpe, eu tive a ideia de, acho que foi para me proteger, eu golpeei ele com o meu capacete. Aí eu queria sair dali, né? Eu fiquei em estado de choque. Só que como meu capacete caiu no basement da escola, né? Que é aquele George Building, que tem aqueles espaços. Você ficou embaixo. Sem o capacete? Eu não podia ir embora porque eu não tinha capacete. Aí a guarda falou pra mim, não, você tem que acompanhar a gente precisa ser o statement na delegacia. Quando você deu o capacete nele, ele desmaiou? Ele caiu? Ele apagou, ele ficou em coma, né? Foi o capacete muito pesado, né? Fez bem. Ele fez aquela alavanca, né? E aí na hora ele apagou, e juntou mais gente querendo fazer um tipo de linchamento, aí não deixaram. Mas aí é isso, aí, né? Que eu acho que a história, que entra a história política da história, porque que as pessoas no Brasil não entendem por que deu tanta visibilidade a esse caso. Porque, beleza, atos heróicos, mas lá no Brasil entra uma outra notícia, ninguém fala mais nada. Aqui na Irlanda ficaram esse tempo todo falando por conta dos protestos depois, né? Quando descobriram que o agressor era um imigrante. Aí você fica com o imigrante herói, um imigrante que foi o vilão, o que a gente faz, né? Sim, aí quando eles descobriram que eles pegaram meu statement na delegacia e viram que você um outro imigrante que ajudou, tirou a legitimidade daqueles protestos, que aqueles protestos perderam sentido. Mas o que eu acho é o seguinte, a Irlanda vem num crescimento econômico muito grande, né? Por conta também do Brexit. Muitas empresas saíram do Reino Unido e vieram para cá. Sim. Então o Brexit foi um tiro no pé, economicamente falando, né? Da Inglaterra, você tá falando. E a economia dos Estados Unidos, se for ver os números, a economia do Reino Unido vem caindo e da Irlanda vem subindo. Então, para eles é muito importante. A Irlanda, aquilo ali é uma prova que foi um erro. Então, eles financiam os extremistas aqui, entendeu? Então, eles estavam esperando, uma desculpa para fazer aqueles protestos. Entendi. E aí aquilo ali foi a desculpa, é o momento. E aí viram que não que um outro imigrante ajudou. Você foi responsável por um movimento político. É isso que eu acho que teve tanta representatividade, né? E deu muita moral não só para a comunidade brasileira, mas para os imigrantes. Para a comunidade brasileira. Eu nem te conhecia e eu me lembro que eu me senti assim, acolhida no dia. Eu falei, ai meu Deus, alguém fez bonito, tá tudo bem. Eu encontrava as pessoas na rua, cara, as pessoas queriam autógrafo, ficava com lágrimas nos olhos, entendeu? Eu encontrava com mãe, então as mães não precisavam nem falar nada. Tipo assim, era uma comunicação assim, só pelo olhar, sabe? Todo mundo muito... Você já teve pesadelos?
Quando você tá Olha, no escuro, sim, deitado na cama, de olho fechado, como foi? Como que é a primeira noite? Quando Eu fiquei 3 noites sem dormir, né? Aquela cena daquela... a ambulância chegou muito rápido, né? Mas a situação dela ali... Teve outras crianças feridas, né? Foram 3 crianças no total. Ela e não era a primeira, né? Ela que ficou em um estado mais grave. Então aquela cena ali... Muito, muito chocante. Eu fiquei 3 dias sem conseguir dormir mesmo. Minha mão não parava de tremer. Estado de choque. Mas depois você vai acostumando e aquela imagem fica, né? Fica pra sempre. Fica. Não tem como. Só tratando terapia. Você tá na terapia? Tem que fazer terapia. Fazer terapia. Todo mundo tem que fazer terapia. Mas a minha história é essa. E o que eu acho que é uma história que eu tento divulgar, não por causa de fama, por causa disso, mas eu acho importante, que eu acho que é uma história que pode motivar outros imigrantes que passam muita dificuldade, né? Então, saber que quanto mais eu divulgar essa história, eu acho importante. Você protege os imigrantes. Sim, tem muito imigrante passando muita dificuldade, né? Sim. E o que eu ia falar pra você, qual é a sensação de você ter salvado vidas? Porque você salvou uma vida, várias vidas ali. Qual é essa sensação? Que prazer que dá? Dá prazer? Não, é muito prazeroso, né? Cara, e o orgulho que as pessoas sentem de você, né? Você... E você, quando tá num banho sozinho e lembra, e fala, caraca, o que eu fiz hoje? No começo, eu fiquei um pouco me culpando de, eu poderia ter sido... Porque eu tava com o joelho operado, né? Então eu demorei um pouco, eu fiquei me cobrando, se eu fosse mais rápido. Porque a situação dela ficou muito grave, entendeu? Entendi. Então eu fiquei um pouco meio que se punindo. Me punindo, tipo, se eu fizesse assim, se eu ficasse assim. Mas não dá, foi tudo muito no instinto. Não existe realidade paralela. Não existe, mas depois eu fui visitar a mãe e a garotinha no hospital, né? Você vê que são... Te recepcionaram bem? Muito, muito bem, São irlandesas? Eles querem privacidade, então eu prefiro respeitar. Entendi. Mas te recepcionaram bem? Muito, muito bem. A mãe me deu um desenho que a garotinha fez no dia do acidente. Caramba, fiquei arrepiada aqui. Eu fui numa outra escola também, cheguei lá, as crianças fizeram... Todas as crianças da escola fizeram desenho pra mim, carta. Nossa, sabe? cara. Emocionante, é um negócio inexplicável. E o que isso causou na sua vida? Porque você falou pra mim até antes da entrevista que a sua família tá vindo. Como é que isso impactou sua vida? Sim, a minha vida mudou completamente por conta também da situação que a gente não comentou aqui, da situação da vaquinha, né? Porque... teve uma vaquinha? O que aconteceu? A população irlandesa ficou com muita vergonha daqueles protestos, né? Porque aqueles protestos não foi um protesto normal. Não. Virou vandalismo. Eles incendiaram vários ônibus, viaturas. Agrediam a Garda. A cidade foi uma noite de terror. A Garda abandonou a cidade. Ninguém esperava por aquilo. E uma noite de terror para os imigrantes também, né? Então aquela noite foi uma noite de terror que as pessoas, por exemplo, no Brasil não tem consciência do que foi aquela noite. Não. Vai ficar marcado na história da Irlanda, na verdade. Sim. Né? É como se fosse um 9/11 daqui. É uma coisa assim, foi uma coisa brutal. E acho que a população irlandesa ficou com muita vergonha. Que aquilo ali é um pequeno grupo de pessoas, né? E aí eu acho que a vaquinha foi uma forma deles demonstrarem que aquilo ali não representa a população. Ele não representa. Eu sempre fui muito bem recebido aqui. Os irlandeses são acolhedores. São mesmo. São receptivos. E aí, inclusive, o título da vaquinha foi uma forma bem tradicional, né? Buy a pint for Caio. Compra uma pint pra Caio. E aí, muita gente comprou a pint pra mim. Caramba, que legal! Deu um valor, assim, muito, muito alto. Então, me deu uma tranquilidade financeira, né? Que eu não tinha. Então, hoje, minha família tá no Brasil ainda por conta... Da escola, né? Das escolas. Aqui o ano letivo começa em setembro, então eles estão vindo em agosto. E aí, a gente não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui, se eu vou ficar para sempre, se eu vou ficar 2, 3, 4, 5 anos, não sei. E Caio, conta aqui um pouquinho pra gente, como é que tá a sua vida na política, como é que você consegue colaborar com a comunidade atuando na política?
Não, então, virar político é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Imagina. Ainda mais aqui em outro país. Mas a coisa foi acontecendo muito naturalmente, né? Eu acho que, gostando ou não, é na política que a gente consegue as coisas, faz transformação. Foi uma coisa que foi acontecendo, né? Eu fui conhecendo pessoas e eu pensei, né? Eu posso, se eu não fizer nada, a minha imagem vai se pagando, porque eu não sou um cara famoso. Foi uma atitude bacana. Foi uma atitude, E o que eu posso fazer para ajudar a comunidade brasileira, né? Ou os imigrantes em si, né? Essa minha vida de ativismo. E eu vi que na política é onde você realmente tem força, né? Se eu receber um convite, se eu, né, tenho essa possibilidade, eu acho que seria um local que eu poderia ajudar mais. Eu, infelizmente, não fui eleito, mas eu acho que a nossa comunidade aqui, ela está crescendo cada vez mais. Eu acho que a gente, eu não digo nem precisa de um representante, mas eu digo precisamos de eleitores. Porque qualquer decisão política a favor ou contra a comunidade é baseada em número de votos. Se a gente não tem eleitores, a gente não tem força nenhuma. Então eu acho que a minha vinda, a minha campanha acelerou esse processo. Eu acho que a nossa comunidade está se organizando ainda. E tá crescendo muito a comunidade brasileira aqui, né? Sim. E aí hoje eu também não preciso estar eleito para lutar mudanças pelas coisas que eu acredito. Hoje eu sou diretor de engajamento com o governo da BRIA, que é a associação que a Luiz é a presidente e ajuda os brasileiros, os profissionais brasileiros aqui na Irlanda. Então eu estou afiliado no partido, é o partido que está no governo. Eu tenho muito acesso às autoridades. Então, o que eu puder fazer, usar minha imagem para ajudar a comunidade, ou para ajudar quem que seja, para mim, o próprio projeto Amor Simples Doar. Que a gente está lutando no momento para o brasileiro poder doar sangue, né? Sim, isso é uma luta minha e da Márcia, assim, muito que a gente, é o nosso foco hoje, que nós descobrimos que o brasileiro não pode doar sangue aqui. Por conta da doença de Chagas, que no Brasil hoje já tem testes, e não é caro, é barato, é uma coisa simples. Aí você vê, a nossa comunidade aqui hoje é por volta de 80 mil brasileiros. O banco de sangue aqui precisando. A maioria jovem, porque é estudante, quer dizer, o sangue bom, a gente querendo ajudar e não pode, né? E eu acho que a gente passa uma imagem também muito positiva, porque por toda essa onda de protesto anti-imigrante, a gente quer mostrar que a gente não está aqui só para extrair trabalho, a gente também quer fazer parte da sociedade, a gente quer contribuir com a sociedade, a gente quer ajudar também. Então, eu acho que além de a gente conseguir salvar vidas, né, a gente tem esse simbolismo de que a nossa comunidade não está aqui só para extrair da Irlanda, mas sim também colaborar. Excelente ponto de vista. Caio, alguma mensagem que você tenha para pessoas que estejam enfrentando o que você enfrentou com seu pai, um parente, um amigo que tenha sido diagnosticado com câncer, ou que esteja passando por uma situação que você passou, de ver tudo que você construiu e terra abaixo e ter que recomeçar? Você tem alguma mensagem para essas pessoas? O que eu posso falar para as pessoas nunca deixar de acreditar, né? Sempre se apoiar na família, né? Que é o que realmente importa, né? No final, eu vi meu pai trabalhou muito a vida inteira, construiu um bom patrimônio, no final nada importava, o que importava era só a família que estava ali com ele, tem saúde, né? Tem uns estudos muito interessantes que mostram, assim, o desejo da pessoa quando ela está no leito de morte. Nada é relacionado a dinheiro. Nunca. São coisas muito simples da vida, assim. É um abraço, é um beijo de um filho. A gente passa a vida inteira desapercebido, né? E no final o que realmente importa é isso. Exatamente. Então, tem um jogo de tabuleiro ali com seus filhos numa terça-noite, né? A vida é feita desses momentos, né? Exatamente. Sim. Caio, obrigada. Eu e o Igor estamos super gratos, tá? Obrigado a você, foi um prazer. É uma honra, eu tô até nervosa aqui de estar entrevistando você. Obrigada mesmo e espero que vocês gostem do episódio, pessoal. Até o próximo.